Você já se perguntou como um homem que passou a vida inteira sendo pisoteado pelos outros pode, de uma hora para outra, se transformar no pesadelo de seus algozes? Como é que alguém que não tinha nem coragem de levantar a cabeça pode virar motivo de medo e respeito no sertão? No mundo de hoje, a gente vê tanta injustiça passar em branco, tanto covarde mandando em quem trabalha, tanto poderoso humilhando quem não tem voz. E fica pensando, será que não existe mais lugar para justiça de verdade? Será que a honra e a coragem viraram coisa do passado? Pois eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no sertão da Paraíba, no ano de 1928. Uma história que vai mexer com suas entranhas e fazer vocês entenderem que às vezes, só às vezes, a vida dá uma reviravolta que ninguém espera. É a história de um rapaz que o povo chamava de Zé Ninguém, um coitado que não tinha nem nome direito na boca dos outros, que servia só para ser motivo de riso e de desprezo. Mas o destino, meus amigos, tem dessas coisas. Quando menos se espera, ele bota na estrada de um homem assim outro homem que pode mudar tudo. E esse outro homem se chamava Virgulino Ferreira da Silva, mas o sertão inteiro conhecia ele por outro nome: Lampião. Antes de continuarmos essa jornada pelo sertão brabo, não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também sente saudade de um tempo onde a palavra ainda valia alguma coisa. Deixem nos comentários. Vocês acreditam que ainda existem homens capazes de transformar um covarde em guerreiro? O sol nascia cruel sobre Vila de São Domingos, como nascia todos os dias naquela terra esquecida por Deus e pelos homens. Era o ano de 1928, e a seca castigava a caatinga feito praga dos tempos bíblicos. Mas naquele povoado perdido da Paraíba existia uma seca pior que a da chuva, a seca da dignidade de um homem. João Pequeno era o nome dele, quando alguém se dignava a chamar pelo nome. Mas o povo da vila tinha outros apelidos para ele: Zé Ninguém, João Bundão, Cabra Frouxo. Era um rapaz de uns 20 e poucos anos, magro feito vara de pescar, com uns olhos que pareciam sempre pedindo desculpa por existir. Morava numa casinha de taipa nos fundos da vila, herança da mãe que morreu quando ele ainda era menino. O pai, esse nunca soube quem foi. Diziam uns que era vaqueiro de fazenda grande, outros que era só mais um que passou por ali e sumiu feito rastro de cobra na areia. João trabalhava de tudo e de nada. Carregava água, varria terreiro, ajudava na feira quando deixavam, mas o salário que recebia mal dava para comprar um punhado de farinha e um pedaço de rapadura. O que mais doía não era a fome, não. Era o jeito que os outros olhavam para ele. Na bodega do seu Manuel Grosso, João era diversão garantida para os cabras que se juntavam para beber cachaça. Bastava ele aparecer que já começava a zoada. "Olha lá quem chegou! É o João Bundão, o cabra mais valente da Paraíba!" gritava Zé Pretinho, um sujeito ruim que trabalhava para o Major Aristides, o dono de quase todas as terras da redondeza. "Valente uma ova!" respondia Tonho Bexiga, outro jagunço do Major. "Esse aí tem medo até da própria sombra. Esses dias vi ele correr de uma galinha." E era verdade. João tinha medo de tudo. Medo de falar alto, medo de olhar nos olhos dos outros, medo de reclamar quando não pagavam o que deviam. Era como se tivesse nascido com o espírito quebrado, como jumento de circo, que apanha tanto que nem tenta mais se rebelar. O pior acontecia quando chegava perto das moças. João até que gostava da Rosinha, filha do seu Chico sapateiro. Mas toda vez que tentava trocar uma palavra com ela, apareciam os valentões para atrapalhar. "Deixa de sonhar alto, João Bundão", dizia Chico Ferro, o mais novo dos jagunços do Major Aristides. "Mulher bonita não é para cabra frouxo, é para homem que tem peito." E para provar que tinha peito, Chico Ferro dava uns empurrões em João, que caía na poeira da rua sem nem tentar revidar. A molecada toda ria, as mulheres balançavam a cabeça com desprezo, e João se levantava limpando o pó das roupas, com os olhos marejados de vergonha. Mas o que mais machucava o coração de João não era nem a humilhação pública, era a certeza de que merecia aquilo. Na cabeça dele, Deus tinha feito uns homens para mandar e outros para obedecer.
uns para ser respeitados e outros para ser pisoteados. E ele tinha nascido do lado errado dessa conta. À noite, deitado na sua cama de varas, João ficava imaginando como seria ter coragem. Como seria olhar no olho de Chico Ferro e dizer: "Chega, cabra, agora a coisa mudou." Como seria ter o respeito da Rosinha, a admiração dos outros homens, o medo dos que faziam maldade, mas eram só sonhos. Na vida real, João Pequeno continuava sendo o Zé Ninguém da vila, o capacho que todo mundo pisava, o motivo de riso que alegrava as tardes na bodega do seu Manuel Grosso. O que João não sabia é que o destino tem dessas coisas estranhas. Às vezes, quando um homem está no fundo do poço, achando que não tem mais para onde descer, a vida resolve mostrar para ele que ainda não viu nada. E às vezes, quando menos se espera, aparece na estrada desse mesmo homem alguém que pode mudar tudo. Alguém que enxerga ouro onde os outros só veem lama. Alguém que sabe que todo cabra nasce com fogo no peito. Só precisa de quem sopre as brasas certas. O sol se punha sobre Vila de São Domingos naquele fim de tarde de agosto de 1928. João Pequeno varria o terreiro da igreja, como fazia toda semana em troca de umas moedas do padre Cícero. Os valentões da vila tinham ido embora cedo, e ele trabalhava em paz, pensando em mais um dia que passara sem que nada mudasse na sua vida de sempre. Não sabia que no dia seguinte, 3 cavaleiros iam aparecer na estrada poeirenta que levava à vila, e que um deles, com chapéu de couro e rifle na mão, ia olhar para ele com uns olhos que enxergavam coisas que mais ninguém via. A manhã do dia 15 de agosto de 1928 amanhecia igual a todas as outras em Vila de São Domingos. O galo do seu Chico Sapateiro cantou no terreiro, as mulheres começaram a buscar água no poço da praça, e João Pequeno se levantou da cama, pensando em mais um dia de humilhações e trabalho mal pago. Mas o destino, meus amigos, não avisa quando vai bater na porta. Era por volta das 10 horas da manhã, quando apareceram na estrada 3 cavaleiros. Vinham devagar, como quem conhece o valor de cada passo, cada olhada, cada movimento. O povo da vila parou o que estava fazendo para observar. Não era todo dia que chegavam estranhos naquelas bandas esquecidas. O que vinha na frente montava um cavalo alazão que parecia ter saído das páginas da Bíblia. Era um homem de estatura média, mas que na cela parecia gigante. Usava chapéu de couro enfeitado com moedas de prata, lenço colorido no pescoço, e nas mãos trazia um rifle que brilhava feito espelho no sol. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Uns olhos que pareciam ver além da pele das pessoas, que enxergavam a alma. Os outros 2 cavaleiros vinham um pouco atrás, respeitosos, como soldados seguindo seu capitão. Um era mais novo, com jeito de quem ainda estava aprendendo as lições da vida. O outro, mais velho, tinha cicatrizes no rosto que contavam histórias que a boca não precisava narrar. João Pequeno estava na porta da bodega do seu Manuel Grosso, esperando para ver se sobrava algum trabalho, quando os 3 pararam bem na sua frente. O cavaleiro da frente desceu do alazão com a tranquilidade de quem é dono do mundo, amarrou o animal no tronco de juazeiro e entrou na bodega. "Bom dia, compadre", disse ele para o seu Manuel, com uma voz que era grave, mas não ameaçava ainda. "Temos água fresca aí para 3 homens e 3 cavalos?" Seu Manuel Grosso, que era valente só na hora de cobrar fiado dos pobres, gaguejou que nem menino levando bronca. Tem sim, senhor. À vontade. O senhor é de onde? Se não for muita curiosidade." O homem sorriu. Era um sorriso que podia ser tanto de amigo quanto de inimigo, dependendo do que encontrasse pela frente. "Sou de onde o vento me leva, compadre, e o vento hoje me trouxe até aqui." Foi nesse momento que João Pequeno sentiu algo estranho. O forasteiro olhou para ele. Não foi uma olhada de passagem, como a que os outros davam. Foi uma olhada que parou, que pesou, que mediu, como se estivesse vendo alguma coisa que mais ninguém via. "E você, rapaz?", disse o homem se dirigindo a João. "Como é seu nome?" João sentiu as pernas bambas. Todos os olhos da bodega se voltaram para ele. Era a primeira vez na vida que um homem daqueles, um homem que respirava respeito e autoridade,
Dirigia a palavra a ele sem ser para mandar fazer alguma coisa. J. João, senhor. João Pequeno, repetiu o forasteiro, como se estivesse provando o nome na boca. E me diga uma coisa, João Pequeno, nessa vila tem muito valentão? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Seu Manuel Grosso pigarreou nervoso, mas antes que pudesse falar alguma coisa, uma voz conhecida ecoou na porta da bodega. Valentão é comigo mesmo! Era Chico Ferro, acompanhado de Zé Pretinho e Tonho Bexiga. Os 3 jagunços do Major Aristides entraram na bodega fazendo barulho, peito estufado, mão no cabo da peixeira. Não tinham reconhecido quem estava na sua frente. Olha só, disse Chico Ferro com aquele sorrisinho maldoso de sempre. Tem forasteiro na vila conversando com o João Bundão. Que negócio esquisito é esse? O ambiente na bodega mudou na mesma hora. Era como se uma nuvem pesada tivesse tampado o sol. O forasteiro continuou sorrindo, mas agora era um sorriso diferente. Um sorriso que fazia o sangue gelar nas veias. João Bundão? Perguntou ele, ainda olhando para João. É assim que chamam você por aqui? João baixou a cabeça, vermelho de vergonha. Mais uma vez, ia ser motivo de humilhação na frente de todo mundo. Só que dessa vez, tinha um forasteiro como testemunha da sua covardia. É sim, respondeu Chico Ferro por ele. João Bundão, o cabra mais medroso da Paraíba, serve só para carregar troço pesado e tomar porrada. E para provar o que estava dizendo, Chico Ferro deu um empurrão em João, que quase caiu no chão. A molecada que tinha se juntado na porta da bodega começou a rir, mas o forasteiro não riu. Pelo contrário, seus olhos se estreitaram, e quando ele falou, a voz saiu baixa, mas pesada, feito trovoada distante. Interessante. Então vocês gostam de bater em quem não revida, é isso? E o senhor tem alguma coisa a ver com isso? Respondeu Chico Ferro, já meio desconfiado. Porque se tem, é melhor falar logo. Aqui quem manda é o Major Aristides, e nós somos os homens dele. O forasteiro deu um passo para frente. Só um passo, mas foi como se tivesse crescido 3 palmos. Quando ele falou de novo, não sobrou dúvida na cabeça de ninguém sobre quem era. Eu sou o Virgulino Ferreira da Silva, mas o pessoal me conhece por Lampião. E acabei de decidir que vou passar uns dias nesta vila. O silêncio que desceu na bodega foi mais pesado que pedra de moinho. Chico Ferro, que segundos antes era todo valentia, ficou branco feito cal. Zé Pretinho e Tonho Bexiga se entreolharam com cara de quem acabou de ver o diabo em pessoa. Lampião continuou falando, mas agora estava olhando direto para os 3 valentões. E outra coisa que decidi é que ninguém mais vai botar a mão neste rapaz aqui. E apontou para João. A partir de hoje, quem mexer com João Pequeno mexe comigo. Entenderam bem? Chico Ferro tentou gaguejar alguma resposta, mas as palavras não saíam. Lampião não esperou. Virou-se para João e disse: Rapaz, você tem algum lugar onde eu e meus companheiros possamos ficar uns dias? João, que ainda estava tentando entender se aquilo era sonho ou realidade, apontou tremendo para sua casinha nos fundos da vila. Tem minha casa, senhor Lampião. Não é grande coisa, mas é o que basta, cortou Lampião. E João, a partir de hoje, quero que você esqueça esse nome de João Bundão. Seu nome é João Pequeno, e se Deus quiser, um dia pode até ser que vire João Grande. E saiu da bodega seguido pelos 2 companheiros, deixando para trás um povo boquiaberto e 3 valentões que pareciam ter engolido a língua. João Pequeno ficou ali parado, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Pela primeira vez na vida, alguém tinha tomado as dores dele. E não era qualquer alguém. Era o homem mais temido e respeitado de todo o Nordeste. Mas o que João não sabia ainda é que aquilo era só o começo. Lampião não tinha parado naquela vila por acaso. Havia algo nos olhos daquele rapaz humilhado que o rei do cangaço reconhecia. Algo que os outros não viam. Potencial. Fogo guardado debaixo de cinzas. A matéria-prima de um guerreiro esperando por quem soubesse lapidá-la. Se vocês estão gostando dessa história de transformação, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles amigos que também sentem falta de um tempo onde ainda existiam mentores de verdade. Comentem aí embaixo. Vocês acreditam que todo homem tem um guerreiro adormecido dentro de si?
Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de João Pequeno. Lampião e seus 2 companheiros, Zé Sereno e Moita Brava, como se apresentaram, se acomodaram no quintal de sua casa como se fossem velhos conhecidos. Mas não era uma visita comum. Desde a primeira manhã, Lampião acordava João antes do galo cantar e dizia apenas: "Levanta, rapaz, hoje você começa a nascer de novo." A primeira lição não foi com arma, não. Foi com espelho. Lampião pegou um pedaço de vidro que trazia na bagagem e botou na frente do rosto de João. "Olha bem para esse homem aí", disse ele, apontando para o reflexo. "O que você vê?" João se encolheu, como sempre fazia quando alguém chamava a atenção para ele. "Vejo um coitado, senhor Lampião. Um cabra sem préstimo." A resposta veio na forma de um tapa na nuca. Não forte, mas firme o bastante para acordar. "Mentira! Você está olhando com os olhos dos outros. Olha de novo, dessa vez com os seus próprios olhos." João tentou de novo, mas a imagem que via no espelho era a mesma de sempre. Um rapaz magro, de ombros caídos, com olhar de cachorro surrado. "Eu vou te ensinar a ver o que eu estou vendo", disse Lampião. "Vejo um cabra jovem, com braços compridos que vão dar mira certeira. Vejo uns olhos que prestam atenção em tudo, que não perdem detalhe. Isso é coisa de atirador nato. Vejo um homem que sofreu, e homem que sofreu tem 2 escolhas: ou vira covarde para sempre, ou vira o mais perigoso de todos." E assim começaram as lições. Mas não eram só lições de tiro, não. Eram lições de ser homem. A primeira coisa que Lampião ensinou foi como andar. Cabra frouxo anda olhando para o chão, ombro caído, pressa de chegar em lugar nenhum. Homem de respeito pisa firme, peito aberto, olha nos olhos de quem encontra. João tentava, mas décadas de humilhação não se apagam de uma hora para outra. Toda vez que cruzava com alguém conhecido na vila, instintivamente baixava a cabeça e acelerava o passo. "Para aí!" gritava Lampião. "Volta e passa de novo. Dessa vez como homem, não como rato." As lições de tiro começaram no 3º dia. Lampião pendurou uma lata velha num galho de catingueira e entregou uma espingarda nas mãos de João. "A primeira coisa que você precisa entender é que a arma não mata ninguém. Quem mata é a intenção do homem que está segurando ela. Se você não tem certeza do que quer, melhor nem encostar o dedo no gatilho." João segurou a arma com as mãos trêmulas. Era pesada, fria, parecia ter vida própria. "Está com medo da espingarda?" perguntou Lampião. "Estou sim, senhor." "Ótimo. Medo é o começo do respeito. Homem que não tem medo da arma é perigoso para os outros e para si mesmo. Mas medo demais também não serve. Você tem que fazer as pazes com ela, entender que ela é sua ferramenta, não sua inimiga." As primeiras tentativas foram desastrosas. João errava a lata por metros, o coice da arma machucava seu ombro e ele se assustava com o barulho do tiro. Mas Lampião não desanimava. "Toda vez que você erra, a lata continua no mesmo lugar. Toda vez que você acerta, ela cai. A diferença não está na lata, está em você. Quando você parar de ter medo de errar, vai começar a acertar." Mas as lições mais importantes aconteciam à noite, quando os 3 se sentavam ao redor da fogueira. Era quando Lampião falava sobre o código. "João, eu vou te falar uma coisa que você precisa gravar no coração. Homem de verdade não mata por prazer, não rouba de pobre, não mexe com mulher casada, não quebra a palavra dada e não bate em quem não pode revidar." "Mas e quando os outros batem na gente?" perguntava João, pensando em todos os anos de humilhação. "Aí é diferente. Quando alguém te desrespeita na frente dos outros, você tem 2 escolhas. Ou aceita e vira capacho para sempre, ou mostra que mudou. Mas atenção, mostrar que mudou não é sair matando todo mundo. É saber escolher a hora certa, o jeito certo e a medida certa." Zé Sereno, o mais velho dos companheiros, completava: "A vingança tem que ser justa, rapaz. Nem mais nem menos do que a ofensa. Quem te deu um tapa, leva um tapa. Quem te humilhou, tem que ser humilhado." É assim que as coisas se equilibram no sertão. À medida que os dias passavam, João sentia algo mudando dentro dele. Não era só a mira que estava melhorando, embora já conseguisse acertar a lata 3 vezes em 5 tentativas.
Era algo mais profundo, uma coisa que crescia no peito, que endurecia a coluna, que fazia os olhos pararem de pedir desculpa por existir. Lampião percebia. Tá vendo? O fogo já estava aí dentro. Só precisava de alguém para soprar as brasas. No 7º dia, Lampião anunciou que partiria no dia seguinte. Tinha negócios a resolver em outras terras, contas a acertar com outros coronéis. E eu, senhor Lampião? Perguntou João, com o coração apertado. O que eu faço quando o senhor for embora? Você vai fazer o que todo homem tem que fazer, escolher quem você quer ser. Se quer continuar sendo o João pequeno que apanha e baixa a cabeça, ou se quer ser o João pequeno que respeita e é respeitado. Lampião pegou a espingarda que João tinha usado nos treinos e estendeu para ele. Esta aqui fica sendo sua, mas lembra do que eu te ensinei. Ela não é para fazer mal a inocente. É para quando a justiça não chegar por outros meios. Naquela noite, a última que passariam juntos, Lampião fez uma revelação que João jamais esqueceria. Sabe por que eu parei nesta vila, rapaz? Não foi por acaso, não. Eu vi em você a mesma coisa que eu vi em mim quando era menino e os cabras de Zé Saturnino mataram meu pai. Vi um homem sendo construído pela dor. E homem construído pela dor, quando aprende a usar ela direito, se torna indestrutível. Na manhã seguinte, Lampião e seus companheiros partiram como tinham chegado, devagar, respeitosos, deixando atrás de si um rastro de respeito e um pouco de medo. Mas também deixaram algo mais, um homem novo, não completamente pronto ainda, mas já não era mais o mesmo Zé Ninguém de uma semana antes. João ficou ali parado, vendo os 3 cavaleiros sumirem na estrada empoeirada, com a espingarda na mão e uma certeza crescendo no peito. Chegara a hora de descobrir que tipo de homem ele realmente era. 3 dias se passaram desde que Lampião partiu de Vila de São Domingos. 3 dias em que João Pequeno ficou quieto em sua casa, limpando e relimpando a espingarda que ganhara, pensando nas palavras do mestre, sentindo algo novo fervilhando no peito. O povo da vila andava diferente também. Uns falavam baixo quando passavam perto da casa de João. Outros fingiam que ele não existia, mas era um fingimento diferente de antes. Não era mais desprezo. Era cautela. Chico Ferro, Zé Pretinho e Tonho Bexiga tinham sumido da vila nos primeiros 2 dias. Diziam que foram se esconder na fazenda do Major Aristides, com medo de que Lampião voltasse. Mas no 3º dia, apareceram de novo na bodega do seu Manuel Grosso, bebendo cachaça e falando grosso como sempre. Aquele cangaceiro maldito já foi embora, disse Chico Ferro, a voz meio empastada de bebida, e levou junto a proteção do João Bundão. Agora vamos ver se ele continua valente sem o padrinho. Era uma sexta-feira de tarde quando aconteceu. João vinha da igreja, onde tinha ido acender uma vela para sua mãe, quando viu a confusão na praça. Rosinha, a filha do seu Chico sapateiro, estava sendo cercada pelos 3 jagunços. A moça tentava passar, mas eles não deixavam. Pelo contrário, iam chegando mais perto, com aquele jeito de quem está se divertindo com o medo alheio. Onde é que você vai com tanta pressa, menina bonita? Dizia Chico Ferro, segurando o braço dela. Para conversar com os homens aqui. Me solte! Gritava Rosinha, tentando se desvencilhar. Meu pai vai ficar bravo. Seu pai não tá aqui, respondeu Zé Pretinho. E mesmo se tivesse, ia fazer o quê? Nós somos homens do Major Aristides. As pessoas que estavam na praça olhavam, mas ninguém se metia. Era assim no sertão. Cada um cuidava da sua vida, porque se meter com jagunço de coronel podia dar cadeia ou coisa pior. João parou onde estava, a uns 50 metros de distância. Sentiu o coração batendo como tambor de forró, as mãos suando frio. Era a mesma sensação de sempre, quando via injustiça acontecendo na sua frente. Vontade de ajudar, misturada com medo de se dar mal. Mas alguma coisa era diferente dessa vez. Uma voz na cabeça dele, uma voz que parecia a do Lampião, dizia: chegou a hora de escolher quem você quer ser. Rosinha continuava tentando se soltar, mas Chico Ferro era mais forte. O cabra estava gostando do joguinho, rindo junto com os companheiros. Foi quando ele disse uma coisa que fez o sangue de João ferver. Essa aqui ia ser perfeita para o João Bundão. Pena que ele não tem peito nem para chegar perto. Mas nós temos, né não, menina?
e puxou Rosinha para mais perto, com uma mão no peito dela. Foi nesse momento que algo estalou dentro de João. Era como se uma represa tivesse rompido, liberando toda a raiva guardada de anos e anos de humilhação. Mas não era uma raiva cega, não. Era uma raiva controlada, como Lampião tinha ensinado. João caminhou devagar em direção ao grupo. Cada passo parecia ecoar na praça inteira. As pessoas perceberam e começaram a se afastar, pressentindo que algo ia acontecer. "Solta ela", disse João, quando chegou perto o suficiente. Os 3 jagunços se viraram surpresos. Chico Ferro soltou uma gargalhada. "Olha só quem apareceu! O João Bundão resolveu bancar o herói. Cadê o seu padrinho, cabra frouxo?" "Não preciso de padrinho para falar com covarde", respondeu João, e a própria voz o surpreendeu. Saiu firme, sem tremor. O sorriso sumiu do rosto de Chico Ferro. Ele soltou Rosinha e caminhou na direção de João, a mão no cabo da peixeira. "Você tá louco, menino? Esqueceu quem manda nesta vila?" "Não esqueci, não, mas também não esqueci o que aprendi esta semana." E João levantou a camisa, mostrando a coronha da espingarda que trazia na cintura. O clima na praça mudou na mesma hora. Todo mundo sabia que João nunca tinha andado armado na vida. Ver ele ali, de pé, com arma na cintura e olhar firme, era como ver um fantasma. "Você não tem coragem", disse Chico Ferro, mas a voz saiu menos segura que antes. "Talvez não tenha mesmo", respondeu João. "Mas Lampião me ensinou uma coisa. Às vezes a gente descobre se tem coragem só quando precisa usar." Zé Pretinho e Tonho Bexiga se posicionaram dos lados de Chico Ferro. Era 3 contra 1, como sempre. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, João não estava sozinho. Carregava dentro de si as lições do homem mais respeitado do sertão. "Última chance", disse João. E agora a voz saiu com uma autoridade que ele mesmo não sabia que tinha. "Pedem desculpa para a moça e vão embora. Ou vamos resolver isso de outro jeito." Chico Ferro olhou para o lado, viu os companheiros, achou que ainda tinha vantagem. Puxou a peixeira e partiu para cima de João. "Vou te ensinar a respeitar os homens do major." João não pensou. O corpo reagiu sozinho, como se as lições de Lampião tivessem gravado nos músculos. Desviou da facada, puxou a espingarda e, num movimento só, acertou o cabo da arma na cabeça de Chico Ferro. O jagunço desabou na poeira da praça. Zonzo, a peixeira longe da mão. Zé Pretinho e Tonho Bexiga ficaram paralisados. Não esperavam aquilo. O João Bundão que eles conheciam jamais teria coragem de partir para cima de ninguém, quanto mais de derrubar o mais valente dos 3. "Agora vocês", disse João apontando a espingarda para os outros 2, "querem continuar ou já entenderam o recado?" Os 2 se entreolharam, engolidos pelo medo. Sem Chico Ferro para dar coragem, eram só 2 covardes que só sabiam bater em quem não revidava. Nós não queremos problema", gaguejou Zé Pretinho. "Então carreguem este aí." João apontou para Chico Ferro, que tentava se levantar com a cabeça sangrando. "E digam para o Major Aristides que em Vila de São Domingos mudaram as regras. A partir de hoje, quem desrespeitar gente inocente vai ter que se explicar comigo." Os 2 pegaram Chico Ferro pelos braços e saíram arrastando, sem olhar para trás. A praça ficou em silêncio por alguns segundos, até que alguém começou a bater palmas, depois outro e outro. Em poucos minutos, João Pequeno estava sendo aplaudido pelo povo da vila. Pela primeira vez na vida, Rosinha se aproximou, os olhos brilhando de admiração. "Obrigada, João. Você foi muito corajoso." E deu um beijo no rosto dele antes de ir embora, deixando João parado ali, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Naquela noite, sozinho em casa, João olhou no espelho que Lampião tinha usado na primeira lição. Dessa vez, viu um homem diferente. Não era mais o Zé Ninguém que pedia desculpa por existir. Era João Pequeno, um homem que descobrira que tinha fogo no peito e coragem no coração. Mas isso era só o começo. Porque no sertão, quando um homem mostra que mudou, a vida inteira dele muda junto. Os meses que se seguiram
foram como um sonho que João Pequeno jamais ousara sonhar. A notícia do confronto na praça se espalhou pelas vilas vizinhas, feito rastro de pólvora. Em poucos dias, todo mundo sabia que em São Domingos tinha aparecido um cabra novo, um pupilo de Lampião que não levava desaforo para casa. O major Aristides, quando soube do ocorrido, ficou uma fera. Mandou recado que ia mandar buscar João para dar uma lição nele. Mas o recado que veio de volta foi ainda mais claro. Diga ao major que se ele quiser falar comigo, sabe onde me encontrar, mas que venha preparado, porque já não sou mais o mesmo de antes. O coronel, acostumado a mandar e desmandar na região, não esperava uma resposta daquelas. Mandou 5 jagunços bem armados para dar uma surra no moleque atrevido. Mas quando chegaram em São Domingos, encontraram João esperando na porta da igreja, espingarda na mão, cercado por uns 10 homens da vila que tinham decidido ficar do lado dele. Digam ao patrão de vocês, disse João, com uma tranquilidade que impressionou até ele mesmo, que em São Domingos as coisas mudaram. Aqui não se bate mais em gente trabalhadora. Quem quiser problema, que venha buscar comigo. Os jagunços viram que não era blefe. O povo da vila estava mesmo disposto a brigar. E brigar com gente que não tinha mais nada a perder era perigoso. Voltaram para a fazenda de rabo entre as pernas, levando o recado. O major Aristides entendeu que tinha perdido o controle sobre aquela vila. E no sertão, coronel que perde o respeito perde tudo. Preferiu deixar São Domingos em paz, pelo menos por enquanto. João se tornou uma espécie de protetor da vila. Quando chegava algum forasteiro fazendo arruaça, era com ele que tinham que se acertar. Quando aparecia jagunço de coronel querendo cobrar impostos abusivos, João estava lá para conversar, e a conversa sempre terminava com o jagunço indo embora. Mas a transformação mais bonita não era na postura ou na coragem, era no coração. João se casou com Rosinha numa festa que durou 3 dias. O povo inteiro participou, como se fosse a vitória de todos eles. Porque de certa forma era mesmo. A casa de João, que antes era um casebre esquecido nos fundos da vila, virou ponto de encontro. Todo sábado à noite, o pessoal se juntava lá para ouvir as histórias que ele contava sobre os dias com Lampião. E João contava bem, com detalhes que faziam os ouvintes sentirem como se tivessem estado lá. Lampião dizia que todo homem nasce com fogo no peito, contava ele, sempre terminando as histórias com a mesma frase: só precisa de alguém para soprar as brasas certas. 5 anos se passaram. João Pequeno, que o povo agora chamava de João Valente, tinha virado lenda na região. Dizia-se que ele podia acertar uma moeda no ar a 50 metros, que tinha o olhar que calava qualquer valente, que bastava ele aparecer num lugar para a ordem se estabelecer. Muita coisa era exagero, como sempre acontece com as lendas do sertão. Mas uma coisa era verdade: João tinha se tornado o homem que Lampião enxergara naquela manhã na bodega do seu Manuel Grosso. Um dia, no começo de 1933, chegaram notícias ruins de Sergipe. Lampião tinha sido ferido numa batalha contra os soldados do tenente João Bezerra. Estava escondido numa gruta, precisando de ajuda. João não pensou 2 vezes. Deixou Rosinha, que já estava grávida do 2º filho, aos cuidados do sogro, e partiu com 3 companheiros para ajudar o mestre. Quando chegou na gruta, encontrou Lampião pálido, com um tiro no braço, mas ainda com aqueles olhos que enxergavam além da pele das pessoas. João Pequeno, disse o rei do cangaço, sorrindo com dificuldade. Ou devo dizer, João Valente, como andam te chamando por aí? Pro senhor, sempre João Pequeno, respondeu ele, ajoelhando ao lado do ferido. Lampião segurou o braço do discípulo com força. Tô orgulhoso de você, rapaz. Ouvi falar do que você fez em São Domingos. Virou homem de verdade, como eu sabia que ia virar. Durante uma semana, João cuidou de Lampião, trazendo remédios, comida, notícias do que estava acontecendo lá fora. E nas longas noites de vigília, os dois conversaram sobre muita coisa. Sobre o sertão, sobre justiça, sobre o que significa ser homem numa terra onde a lei do mais forte ainda mandava. João,
disse Lampião numa daquelas noites. Eu já estou velho para essa vida. Meus dias de glória estão chegando ao fim. Mas você ainda é novo. Pode escolher ser o que quiser ser. E o que o senhor acha que eu devo escolher? Seja o que você já é. Um homem justo. O sertão precisa de gente assim. Gente que não se dobra para a injustiça, mas também não vira carrasco dos outros. Quando Lampião se recuperou e partiu para continuar sua saga pelo Nordeste, João voltou para sua vila e para sua família, mas levava no coração a certeza de que tinha cumprido seu destino. Deixara de ser o Zé Ninguém, que apanhava calado, e se tornara o homem que protegia os que não podiam se proteger. E assim, meus amigos, nasceu uma lenda no sertão da Paraíba. A lenda de um homem comum que descobriu que tinha fogo no peito quando encontrou alguém que soube soprar as brasas certas. João Pequeno morreu velho, cercado dos filhos e netos, respeitado por todos que conheciam sua história. Mas antes de partir, sempre repetia a mesma coisa para os mais novos. Todo cabra nasce com fogo no peito, só precisa de alguém para soprar as brasas certas. Dizem que até hoje, quando aparece algum valentão querendo fazer maldade em Vila de São Domingos, alguém sussurra: cuidado, que aqui foi a terra de João Valente. E o valentão pensa duas vezes antes de fazer besteira, porque no sertão a memória dos homens justos nunca morre. Ela fica gravada na alma da terra, lembrando para todo mundo que coragem não é coisa que se nasce tendo, é coisa que se decide ter. E vocês aí, que acompanharam essa história até o fim, curtiram esse caos de transformação e coragem? Então não esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles amigos que também acreditam que ainda dá para encontrar homens de verdade neste mundo. Deixem nos comentários. Vocês conhecem alguma história de alguém que mudou completamente de vida depois de encontrar um mentor? E me digam, que outros causos do cangaço vocês gostariam de ouvir por aqui? Até a próxima. E lembrem-se, o fogo tá aí no peito de vocês. Só precisam de alguém para soprar as brasas certas.